Olá pessoal, vamos de mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Flamengo tenta quebrar a invencibilidade da LDU para seguir vivo na Libertadores. O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar a LDU pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Para se manter vivo no torneio continental, o mais querido espera contar com o fator casa e a energia da nação rubro-negra. Por outro lado, o Mengão terá que quebrar a invencibilidade da equipe adversária na competição. Até o momento, Flamengo e LDU disputaram 4 jogos na fase de grupos da Libertadores. Nesse ínterim, a equipe equatoriana ainda não perdeu nenhuma partida, somando 2 vitórias e 2 empates. Na última rodada, inclusive, o time de Pablo Sanches superou o Deportivo Táchira por 3-2, atuando fora de casa. Desse modo, o Mengão não terá vida fácil nesta quinta-feira. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Conheço completamente. E essa história do Rodrigo Caio? É uma simples mudança. Mandaram embora um auxiliar, contrataram uma pessoa sem nenhuma experiência. É isso que eles fizeram. Não sei se o rapaz que estava lá era bom ou ruim, mas contrataram alguém sem nenhuma experiência na função. Para ser Rodrigo. O Rodrigo Caio fez o quê para ele ser auxiliar técnico? Ele estava jogando até outro dia. Qual a qualificação que ele tem para ser auxiliar técnico de alguém? Porque ele foi parceiro do Felipe Luiz, jogou com o Felipe Luiz. Então os dois se dão muito bem, um cara muito gente boa, muito legal, mas qual a qualificação que ele tem para ser auxiliar técnico? Ele sabe dar um treinamento? Ele se preparou para isso? Qual vai ser o dia a dia dele? É um cara para trocar ideia, conversar e falar isso aqui é Flamengo? Eu sinceramente não entendo. Isso eu não entendo. Nada contra o rapaz, mas a minha dúvida é, ele se qualificou para isso? Até outro dia ele estava tentando seguir a carreira, gente. No ano passado, no Grêmio. Okay. Ele desistiu agora de continuar por conta das muitas lesões. Ele é jovem, poderia estar jogando até hoje. Ele nem teria saído do Flamengo não fosse as questões físicas. Ele continuaria no clube. O pessoal adora ele lá e tal. Ele é um cara realmente muito querido por todos. Agora, eu não sei qual a qualificação, realmente não sei o que ele tem para ser auxiliar técnico, se ele se preparou para isso ou não. O Felipe já é um técnico iniciante. Aí o lado dele auxiliar é mais iniciante ainda. Eu não sei se isso... Sabe, querem dar um espaço para ele? Sei lá, ok, beleza. Começa pela base, de repente, Começa pela base, ou fica aqui para bater papo. Agora, auxiliar técnico, eu imagino uma pessoa que ajuda a dar treino, que está ali no dia a dia. Você vai cuidar da defesa, vai cuidar do ataque, vai tratar dessa jogada, vai corrigir esse problema, vai corrigir, sei lá, as finalizações, sei lá, qualquer coisa. Que você possa treinar, tanta coisa pode treinar, o cara te ajuda no dia a dia. Ele está preparado? Eu não sei realmente, porque eu desconheço que ele tenha feito curso, que ele tenha feito um estágio, alguma coisa. E eu acho que o Felipe... Aí é só o meu pensamento, posso estar totalmente enganado. Para ele seria bom ter gente mais cascuda do lado, gente mais rodada do lado, até para certas situações. Vou te dar um exemplo. O jogo do Central Córdoba, que foi citado aqui pelo Danilo como jogo, e é de fato o jogo da enrascada no Maracanã, isso é informação. Lá dentro, o que as pessoas falam foi a maior desmobilização vista no ano. Nem no Campeonato do Carioca contra o Maricá o Flamengo jogou tão desmobilizado. Um cara experiente ali, macaco velho, na concentração, no treino, o cara já percebe. Já percebe. Essa turma tá... O pessoal tá meio, né? No intervalo, chuta o armário. Sabe, o que está acontecendo? Até antes do jogo já percebe, ó. A rapaziada tá meio achando que... Sabe, o próprio técnico ele pode perceber no trato. Cara, o jogo é um jogo de Libertadores. Não se brinca nesses jogos. Sabe, tem que ser uma mobilização total. Garante os pontos. Aí, se o Flamengo tivesse feito... mais pontos, tivesse vencido pelo menos o Central Córdoba, ele poderia jogar agora com ele ganhando, se classificava, o último jogo pode botar reserva, pode jogar como quiser, você joga relaxado. O Palmeiras vai poder fazer isso, o São Paulo poderá fazer isso, ele não pode. E isso implica que é nos jogos do Brasileiro. O Flamengo joga contra a LDU na quinta, contra o Botafogo domingo, contra o Botafogo da Paraíba na quarta, contra o Palmeiras no outro domingo, aí depois pega o Táchira na sequência, ou seja, você tem um jogo com o Palmeiras, num domingo em São Paulo, e depois na quarta tem que ganhar do Deportivo Táchira, talvez por dois gols. A tarefa é simples, em tese mas também era contra o Central Córdoba. Então você vai ter que se mobilizar de novo, você vai até o final com a corda no pescoço, por conta disso. Então não é nada contra o Rodrigo Caio, mas ele até outro dia estava jogando, será que ele é o cara ideal para isso? Ou seria bom ter gente mais... rodada ali num ambiente de uma comissão técnica tão jovem. Foi o Boto que resolveu isso, você sabe? Eu não sei quem contratou. Eu imagino que o Rodrigo Felipe Luiz tenha participado, né? Claro. Eles são amigos, jogaram juntos. Enfim, tem um ótimo relacionamento, pelo que a gente sabe.
Então... E ontem a gente estava aqui, né, Tironi, o Renato, ele usou o termo da broderagem e tal, né? Eu acho que é um pouco dessa questão que a gente tem que analisar, porque, claro, o Felipe Luiz é um técnico novo e no futebol a gente sabe, tem a parte tática, tem o treinamento, tem o ambiente. E pode ser que o Rodrigo Caio seja um cara que super vai agregar para o ambiente, vai ajudar, vai fazer o vestiário ficar legal e tal. Mas o que talvez falte no Flamengo é essa cobrança e esse nível de cobrança e que muitas vezes... o Casão pode até falar com mais experiência por ter vivido ali dentro do vestiário, a dificuldade do cara que jogou junto e depois ter que respeitar como chefe. E a dificuldade do Felipe Luiz de ter jogado junto com o cara e depois se colocar como chefe. Não estou dizendo que o Felipe Luiz não consiga fazer isso, mas é um ponto que a gente vai observar, especialmente agora, porque o Felipe Luiz começou, foi campeão da Copa do Brasil, ele foi testado de outras maneiras, né? Ele foi testado, como eu vou reagir quando o Flamengo tiver um jogador a menos? Como eu reajo contra o Atlético Mineiro numa final que o cara vai me atacar assim? Agora o Felipe Luiz, ele precisa reagir em um momento que o Flamengo começa a perder, está desmobilizado para jogos importantes, vai ter que reagir como foi contra o Cruzeiro, por exemplo. Então, a gente vai ver o desafio do Felipe Luiz de como manter a ordem do vestiário, como se impor, ou como eu falei, chutar o armário, se preciso for, para os caras acordarem no intervalo. Então, eu acho que a chegada do Rodrigo Caio, ela não mostra pra gente uma mudança neste sentido. Pode ser que dê certo, pode ser que o cara... É isso que o Mauro falou, ele pode ser um cara super didático, que vai conseguir transformar tudo que ele aprendeu durante a carreira dele e ensinar lá para o Léo Ortiz, para o Léo Pereira, de uma maneira fantástica. Mas assim, o que me passa essa dúvida é de como vai ser a questão da hierarquia, como vai ser a questão na hora que precisar colocar os caras na parede. Esse é meu ponto, que eu não sei se o Rodrigo Caio ajuda o Felipe Luiz. Uma informação aqui sobre o preparo do Rodrigo Caio. Ele tem a licença B da CBF, que é um curso de formação voltado para profissionais que atuam ou desejam atuar em categorias de base. Então ele estudou aí nos últimos tempos. Onde vai ser o quê? Aí o torcedor do Flamengo já está chamando o Felipe Luiz de estagiário, gente. Vão chamar ele de quê? Ele tirou a licença, não tem experiência nenhuma, vai ser o quê? Um estagiário. É isso que vão chamar. É isso que eu quero dizer. Até para ele não sei se é bom. No ponto de vista entendeu? Essa é a questão. O Flamengo tem uma comissão técnica hoje não muito experiente, ou pouco experiente. E isso é apontado. E tem uma sombra do JJ o tempo todo. Se fracassa, não adianta. É o Jorge Jesus agora que definiu o técnico da seleção, isso piora. E tem torcedor do Flamengo que tem medo até do JJ ir para um outro clube brasileiro. E pressiona para contratar. Então, eu acho que essa gestão, tenho certeza, se ela cumprir o prometido, ela não vai permitir que o clube seja gerido de fora para dentro, como era antes. Com muita influência de rede social, do que se falava, que é o correto. A gente pode aqui dar a nossa opinião. Agora, quem decide lá dentro, ele é que é o responsável. Não tem que fazer isso porque o jornalista falou, porque o ex-jogador falou, ou porque o torcedor falou. Isso aí fala, tudo bem, dá opinião, mas você pode até considerar algumas opiniões que você considere sérias, razoáveis, para formar a sua própria opinião, uma decisão de quem está lá dentro. Mas eu vejo isso meio que uma coisa, não sei, dá espaço para imaginar em brodagem, dá espaço para tudo. E fica essa coisa meio vulnerável aí. Porra, tudo bem, tem a licença, mas qual a experiência que ele tem? Quantos treinos ele deu? Ele é o cara que vai poder ajudar de fato ali? Não sei, sinceramente não sei. Existem caras que estão aí no mercado, que são técnicos jovens também, de times menores, que são bons, que não têm oportunidade dessa. Sério, que não tem oportunidade dessa. Eu conheço gente assim, que trabalha em time de base, que trabalha em time sub-20, sub-17. Caras bons, que você conversa, os caras são bons, os caras conhecem, dão treino, trabalham com a molecada. Os caras têm preparo para assumir uma função de auxiliar num time grande e dar um treinamento, perceber um erro tático, olhar o jogo com a profundidade. Eu não sei se o Rodrigo tem essa capacidade, porque ele está começando. Tomara que ele fique até um grande técnico. Até porque ele é um sujeito bem legal. Mas é isso que precisa o clube? Esse é o ponto. Eu acho que, sabe, um pouco mais de vivência ali, de gente mais rodada, ou gente jovem, mas com mais experiência, me parece ser mais interessante, mas ok, eles que sabem, né? Depois que o Felipe Luiz falou, deixa que eu sei o que eu estou fazendo, né? Quase que não pode criticar, porque ele sabe o que ele está fazendo. O técnico do Flamengo sabe o que está fazendo. Quantos ex-jogadores que a gente não vê fazendo estágio, né? Fica X dias num lugar, X dias no outro, vai até conseguir agregar uma experiência. E pensando até em quem manda, se você for pensar, o BAP é um cara que tem 3, 4 meses de gestão agora, e o Boto, que é um cara que tem a rodagem na Europa, mas está claramente no time, no maior time que ele já dirigiu.
Então, assim, e que tem todas as particularidades. Tudo bem que ele já sofreu tiro lá onde ele trabalhava, foi ameaçado e tal, mas tem as particularidades do Brasil. Então, quando você vai olhar, além do Felipe Luiz, agora chega o Rodrigo Caio, aí tem o Boto, tem o Bap, é uma galera que está sendo meio que testada no maior time do Brasil. Exato. Casão, a gente vai falar do Corinthians já, mas só para completar o assunto do Flamengo, acho que foi você mesmo que disse na semana passada que você precisa quando você está numa organização, você precisa de alguém que vá, de alguma forma, contra você. Que fala, opa, não, isso aqui não. Não sei se talvez o Rodrigo Caio seja esse cara. Seja um cara que, o diabinho e o anjinho ali, o cara que vai te alertar sobre algumas coisas. Num esquema de brodagem, não sei se isso é tão fácil de se fazer. A primeira coisa é assim, quando você tem um treinador e um auxiliar, normalmente o perfil é diferente. Tem duas pessoas que perfil diferente, porque você tem que ter visão diferente do que está acontecendo no grupo, no dia a dia, nas relações e no próprio jogo, né? Então, eu acho o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio com um perfil parecido. Além do perfil parecido, os dois estão iniciando, concordo com tudo que o Danilo falou, que o Mauro falou, falta de experiência e tudo mais. E aí vem essa coisa também. Precisa dar uma chacoalhada no vestiário, precisa dar porrada na mesa, chutar o armário. Aí eu olho para o Felipe Luiz, olho para o Rodrigo Caio, eu não vejo nenhum dos dois tendo esse perfil de ser mais agressivo para puxar a agressividade do time. Aquele cara agressivo para puxar a raiva do time, fazer o time ficar com raiva dele para entrar em campo e ficar com raiva do adversário. São coisas de trabalho, de motivação, que normalmente o auxiliar técnico tem mais do que o treinador. Porque o treinador trabalha direto com o jogador e aí muitas vezes não quer balançar uma relação. Então o inimigo fica sendo o auxiliar, né? Fica sendo o auxiliar técnico. E eu acho também que precisa ter uma voz experiente, né? Uma coisa assim de um auxiliar que tem um conhecimento maior, um cara que já tem mais rodado, tanto como jogador, como também em comissão técnica. Eu acho que o perfil melhor é esse, sabe? Você colocar o Rodrigo Caio, como que todo mundo falou, é um cara legal, ele pode desenvolver, ele pode fazer um grande trabalho, mas de cara, nesse momento, não vai acrescentar, ele vai aprender, né? Então, o Felipe Luiz não pode contar com a experiência, entre aspas, do Rodrigo Caio, porque ele não tem. Então, seria legal ter um cara do lado, além do Rodrigo Caio, ter um outro cara do lado mais experiente, mais rodado, com mais conhecimento de situações. Porque tanto o Felipe Luiz, como ele começou agora a ser treinador, todas as situações que vem acontecendo para ele é nova. Foi nova a invencibilidade, foi nova a crítica, foi novo também perder pro Central de Córdoba no Maracanã, sabe? Tudo é novo. Então, tudo ele está aprendendo. Ele vai ter um conhecimento maior lá na frente, quando tudo isso começar a acontecer de novo, porque o futebol é assim, as coisas vão se repetindo. Quando se repetir essas situações, o Felipe Luiz já vai ter a experiência de ter passado por isso. Mas nesse momento, qualquer coisa que aconteça no dia a dia para ele, é novidade para ele. E vai ser novidade para o Rodrigo Caio também. Então, assim, cara, bom, ó, eu trabalhei com uma dupla de treinador e auxiliar, que eu vou te falar, era o seu Evaristo e o seu Bellini. Bellini, zagueiro, 58, 62, e o seu Evaristo, né? Então, você olhava ali, porra, o Evaristo foi um atacante maravilhoso. O seu Bellini, zagueiro, foi bicampeão do mundo. A fala deles em treinamento, ou de posicionamento, ou em situação de jogo, era assim, sabe? O cara falava, se parava e, pô, vou pensar nisso, né? Vou pensar nisso daí. Eu não sei se o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio consiga isso com jogadores com a idade muito próxima deles, e que eles jogaram junto há pouco tempo, sabe? Não sei se o conhecimento é tão maior assim do que o cara que está jogando ainda, entendeu? Essa é a diferença. Quando você pega um cara mais,
Eu estou falando do seu Bellini e do seu Evaristo, porque foi lá nos anos 80. Mas você pode pegar dois caras que foram tetracampeão do mundo ou pentacampeão do mundo, que dá um toque ali, se o cara vai falar, porra, eu vou pensar nesse caso. Eu acho que falta isso no Flamengo, na comissão técnica. Olha, a gente torcendo para Deportivo Táchira empatar ou ganhar do Central Córdoba. É brincadeira esse meu Flamengo. Galera, e no vídeo agora a gente vai falar também sobre Dodô, que a imprensa internacional está noticiando que o Flamengo já tem alvo para substituir o Wesley, Dodô da Fiorentina. Procede, é verdade? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Gol do Central Córdoba. Na saída de bola, aos 30 do segundo tempo, gol do Central Córdoba. A alegria durou pouco. Não deixe de se inscrever no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação e compartilha esse vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal Vene Casa Grande vai crescendo cada vez mais. É brincadeira, né? A alegria durou 1 minuto. Central Córdoba nesse momento na frente. Mas vamos falar de Flamengo. O preparador físico Diogo Linhares explicou a situação do Pedro. Disse que o centroavante tem cumprido trabalhos específicos depois de ser recuperado da lesão, para não sofrer uma nova lesão, dessa vez muscular, o que acontece bastante em jogadores que ficam muito tempo inativos por conta de uma lesão no joelho e quando voltam tendo uma lesão muscular. Isso aconteceu com o Bruno Henrique ano passado, aconteceu com o Neymar, vários outros casos. E o Diogo Linhares disse o seguinte: quanto maior o período de afastamento, levamos um tempo para fazer esse retorno gradual. Sabemos da demanda física que exige o modelo de jogo do Felipe, a intensidade que jogamos. Fazemos esse controle gradual para evitar ao máximo uma outra lesão. Fazemos esse prognóstico de progredir as cargas e evitar uma sequência maior de jogos. Você compromete a recuperação entre um jogo e outro, ainda mais agora que pegamos uma sequência de jogos em 3 dias, com viagens. Fazemos um controle maior para que o Pedro possa voltar ao prime na temporada. Procuramos individualizar ao máximo as cargas, fazendo as metas dos atletas. Alguns momentos ele faz sozinho, outros agrupamos. O que ele precisa mais agora é esse trabalho com o grupo que vem fazendo diariamente e progredir as cargas dele. Já sobre o lateral, o Vinha teve uma ótima notícia. Ele foi liberado para fazer o aquecimento com os demais jogadores. Ele está na fase final de recuperação. Na semana que vem está previsto para que ele volte 100% de maneira integral às atividades com os demais jogadores, e assim ele vai trabalhar a parte física dele, aprimorar a parte física e ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Há quem diga no Flamengo que existe a grande chance de ele ser relacionado contra o Palmeiras, mas isso não quer dizer que entre em campo. Ser relacionado, ficar à disposição, até porque na posição dele hoje tem Alexandro e Ayrton Lucas. Fisicamente falando, eu não tenho dúvidas que os dois estão à frente do Vinha. Agora, tecnicamente falando, eu gosto muito mais do Vinha do que do Ayrton Lucas. Mas isso não é um demérito ao Ayrton Lucas. Eu gosto do estilo de jogo do Vinha, um lateral construtor. Mal comparando, tá? Basicamente o que Felipe Luiz fazia nos tempos dele de lateral esquerdo. O Ayrton Lucas é um jogador muito mais ofensivo, um ala, digamos assim. Eu vejo o Ayrton Lucas muito como ala, aberto pela ponta esquerda. O Vinha não, é um cara que sabe fazer também o setor defensivo muito bem e constrói muito bem a jogada pelo meio de campo. Eu prefiro esse estilo de jogo. Então, mas o Vinha dá tempo ao tempo, mas querendo ou não, você tendo um Vinha à disposição já, agora em maio, pensando no Super Mundial, obviamente, é um reforço muito bom para o técnico Felipe Luiz, é um reforço caseiro que a gente costuma dizer. A imprensa europeia, galera, noticiando que o Wesley aceitou a proposta do Manchester City e quer ir para o Manchester City. Eu não duvido nada, tá? Eu não duvido nada. Tem uma pessoa que é do futebol que me disse o seguinte: Vene, fica ligado aí, Manchester City e Wesley. O diretor do City é o Hugo Viana. Ele está em cima do Wesley, sim. Ele tem outras opções, mas o Wesley está nessa lista aí de opções. Fica ligado. Eu não tenho informação se de fato ele aceitou a proposta do Manchester City. Eu não duvido que, se essa proposta chegar, ele vai aceitar. Trabalhar com Guardiola deve ser o sonho de 99,9% dos atletas. Eu, no lugar dele, não pensaria 2 vezes. Mas lá no Flamengo,
me garantiram que não fizeram nenhuma proposta ainda. Ao clube, no caso. Eu sei de outros clubes, já falei um aqui, Inter de Milão, eu sei que é um clube que entrou em contato com o Flamengo consultando valores do atleta. E não só com o Flamengo, com os representantes do atleta também. Agora, eu acho muito difícil o Wesley ficar e não ser vendido nessa janela de transferência. O que o Flamengo tem que fazer é bater o pé e pedir um valor extremamente alto. Porque, primeiro, o Wesley é jovem, tem um grande potencial, vocês podem perceber dentro de campo, e ele joga numa posição que é raro de achar no futebol mundial. Eu não digo só futebol brasileiro, não. No futebol brasileiro a gente não tem lateral. Não temos lateral, não temos. No futebol mundial também está sendo cada vez mais raro isso. Você vê aí, são poucos laterais que se destacam no futebol mundial. Não estou falando não só futebol brasileiro, não. Então o Flamengo tem que pedir alto, sim. É um jogador valorizado, um jogador de uma posição que é difícil encontrar. Então o Flamengo tem que, sim, bater o pé e pedir extremamente alto, pelo menos 35 milhões de euros para poder liberar o jogador. E aí, segundo a imprensa europeia, o Flamengo abriu conversa pelo lateral direito Dodô da Fiorentina. O rubro-negro já está se planejando para ter um substituto de Wesley, que vai ser vendido após o Super Mundial. Entrei em contato com o Flamengo, me negaram. Entrei em contato com o Juliano Bertolucci, principal empresário do jogador, negou também, falou que não tem nada, conversa fiada. E um outro empresário dele ainda falou assim, acho muito difícil que isso aconteça, o salário dele é muito alto. Então, eu estou apurando aquilo, na verdade, é porque é chato eu ficar fazendo isso, parece que eu estou querendo desmentir colegas, mas, gente, vocês me barulham de pergunta, todo mundo me manda, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Eu sou obrigado a apurar e trazer a informação para vocês. O Dodô, para quem não lembra, gente, ele começou no Curitiba, passou pelo Shakhtar, inclusive o clube que o José Boto trabalha. Parece que todo jogador que passou pelo Shakhtar, a imprensa vai colocar como provável reforço do Flamengo, só porque o José Boto passou por lá. Curitiba, Shakhtar, aí ele teve uma passagem por empréstimo pelo Vitória de Portugal, voltou para o Shakhtar, ficou um tempão lá, em 2022 foi vendido à Fiorentina, tá? Nessa última temporada, 24-25, ele fez 44 jogos e deu 7 assistências. Também tem passagem pelo Sul-Americano Sub-20, sendo titular nos 9 jogos, e Mundial Sub-17 em 2015, 2 jogos, 1 assistência. Diz aí, torcedor, vocês gostariam de ter o Dodô como substituto do Wesley no Flamengo? Quero a opinião de vocês. Eu acho. Será? O cara bobo é muito... Gente, o cara bobo é muito fraco. Muito fraco. É muito fraco. Muito fraco mesmo. Tá aí, essa é a realidade do Por Fogão. exemplo, o cara bobo no grupo do Flamengo é o Deportivo Táchira, entende? Que todos os times têm a obrigação de fazer um placar elástico. É verdade isso. Vamos lá, Botafoguense, hoje no estádio Newton Santos vai ter festa bonita, torcida jovem vai fazer, a Fúria vai fazer, o movimento Ninguém Ama Como a Gente vai fazer, aquilo vai estar lindo. Ó, eu botei um negócio no meu story hoje, Veni. Levanta a cabeça, porque quando a gente baixa a cabeça, a papada fica muito feia, Veni. Então tem que, olhar pra cima, Alex, que a gente com baixo assim fica feio, né? Tem que olhar pra cima, Botafoguense, vamos acreditar. Está nas mãos do Botafogo, o Botafogo tem um time bom. Vamos pra cima. Chegou a sua vez agora. Eu tô tranquilão. Você tá tranquilão? Eu tô calmo, assim. Você tá igual o MC Sapão? Eu tô... Vamos lá, Vene. O Flamengo está finalizando a preparação. O Flamengo vai encarar a LDU, que já teve a chegada do Rodrigo Caio, o Flamengo, como auxiliar. Cadê? Em semana decisiva na Libertadores, clima de reencontro no Ninho do Urubu. Rodrigo Caio participou do primeiro treino como novo auxiliar do rubro-negro. Muito feliz, como se eu não tivesse saído daqui. Aqui é minha casa, onde... construí uma história bem bacana como jogador, hoje em uma outra função. Espero construir uma carreira vitoriosa junto com toda a comissão, com toda essa equipe. O técnico Felipe Luiz finaliza os últimos detalhes antes do confronto decisivo com a LDU, nesta quinta no Maracanã. Com a vitória do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira na terça, o rubro-negro precisa vencer os equatorianos por pelo menos 2 gols de diferença, para depender apenas de si na última rodada. Essa turbulência que existe, ela é externa.
internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. E o resultado, muitas das vezes, a gente não controla. O Fla soma 5 pontos na Libertadores e é o terceiro colocado do Grupo C. Vencer é a única opção na busca pelo tetracampeonato. Vene, chegou a sua hora, Vene Casagrande. Como que tá o seu coração? O meu eu já fui sincera. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. É mesmo, Vene, essa é a hora da Libertadores. Eu posso ser bem sincero? Ansioso, nervoso e com certo receio. Sério, Vene? O Flamengo tem me permitido isso nos últimos tempos de Libertadores, né? A fase de grupos da Libertadores... Por exemplo, sabe quem foi o melhor treinador na fase de grupos da Libertadores? Quem? Chuta aí o nome. Paulo Souza. Eu ia chutar o sapo que não voa. Paulo Souza foi o melhor treinador na fase de grupos. De lá pra cá, o Flamengo vem se dando muito mal, dificultando muito a sua vida. Isso foi 23? 22? Não lembro. 22, pô. 22, era começando aqui. Libertadores no SBT. 22, olha quanto tempo. Tem muito tempo. Então o Flamengo vem se colocando nessa situação difícil graças a ele mesmo. Foi o que eu falei no meu vídeo lá no canal no YouTube e vou repetir aqui. Os jogadores se colocaram nessa posição e os jogadores têm que se tirar dessa posição. Porque eles que jogaram mal contra o Central Córdoba, eles que jogaram mal contra o Deportivo Táchira e eles que têm jogado mal os últimos jogos do Flamengo. Então, chegou a hora, independentemente de conta, de quanto precisa fazer de saldo de gol, os jogadores do Flamengo eles têm a obrigação de fazer um grande jogo e golear a LDU e Deportivo Táchira no Maracanã. Estamos falando de dois adversários extremamente fracos no grupo do Flamengo e o Flamengo tem um elenco, sim, que tem condições de vencer e vencer bem, por um placar elástico. Quanto que o Flamengo precisa vencer? A gente fez a conta do Botafogo agora ali, na tabela. Quanto que o Flamengo... A gente tem a tabela aí, ou Deixa eu pegar Big Thunder? aqui. Eu peguei aqui, ó. Vamos tem lá. aí, Venê? Calculadora na mão. Fiz essa postagem Vamos lá no lá. meu Instagram. Calculadora na mão, Com a Venê. vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Táchira por 2-1, a vida do Flamengo na Libertadores está assim. Necessidade de bater a LDU, o ideal com placar por 2 gols ou mais gols, tá? Fazendo o saldo de gols. Sim. Caso vença a LDU por 2 ou mais gols de diferença, o Fla só precisa derrotar o Deportivo Táchira na última rodada por qualquer placar. Para ele entrar em segundo, não? Em primeiro, no caso. Caso ganhe a LDU por 1 gol de diferença, precisará vencer o Táchira na última rodada por pelo menos 2 gols para não depender do resultado de LDU e Central Córdoba. Gente, na boa, assim, eu repito o que eu venho falando. Independentemente de calculadora, de condições do Flamengo, de cenário do Flamengo no grupo, o Flamengo tem que golear os 2 jogos. Isso é uma obrigação dos jogadores. Os jogadores não podem simplesmente fazer um jogo apático, vencer a LDU e Deportivo Táchira por um placar de 1-0, 2-1. Ô, Venê, eu sou ruim de matemática, você sabe. Se ele vence o LDU, vai a 8. Esquece saldo de gol. Vai a 8, é isso. Vai a 8, né? Isso. E o último jogo é o Deportivo Táchira. Deportivo Táchira. Mas o Central Córdoba tem que perder ou empatar, aí tem né? que torcer contra, exatamente. Aí tem que torcer contra. Independentemente de saldo de gol, em algum momento o rubro-negro vai ter que torcer contra eles, né? Porque pra ser líder, eu tô falando pra ser o primeiro, Pra ser o primeiro. Ele vai ter que em algum momento ou empatar, eles já jogaram, então falta só um joguinho pra eles, né? Sim, um joguinho em Quito, esse jogo em Quito. O que não é um absurdo, a LDU ganhar do Central Córdoba. Não é um absurdo. Até porque ontem eu vi o jogo Central Córdoba e Deportivo Táchira. E o que eu mais me questionei ontem sozinho foi como é que o Flamengo só ganhou de 1-0 o Deportivo Táchira e como é que o Flamengo não venceu o Central Córdoba em 2 jogos. O Flamengo teve 2 jogos para vencer o fraco time argentino. Gente, é isso. É um fraco time argentino. E o Flamengo não venceu. Então, repito, independentemente das contas, Fernanda, o Flamengo tem a obrigação de vencer a LDU por um placar elástico e o Deportivo Táchira por um placar mais elástico ainda. Porque o Deportivo Táchira é horrível. Os 2 jogos são no Maracanã. No Maracanã. Né? Inclusive para o jogo de quinta-feira, ingressos praticamente esgotados. Legal. Mais 60 mil pessoas. Só não vai esgotar porque o Flamengo foi obrigado a dar 4 mil ingressos para a LDU, que é o time visitante, e a LDU não vai esgotar esse setor deles, entendeu? Não vai esgotar? Não vai. Procura baixíssima. E assim, eu falei isso aqui quando saiu o grupo do Flamengo. A maior pedra no sapato aqui é a LDU lá. Pra todo mundo, né? Não é só pro Flamengo. Sim. É pro Central Córdoba, é pro Deportivo Táchira. E fora
um pouquinho também, porque a LDU, ela não é um time jovem, que não está acostumado nessa competição. É um time que está sempre na Libertadores, é um time que tem uma certa tradição, então assim, não é um time bobo que não... Tanto é que quando saiu o grupo aqui, a gente fez o cálculo. Sim. Beleza, você perder lá na altitude, aceitável. Aceitável. Só que eu imaginava chegar nessa quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo extremamente tranquilo, já debatendo se poderia ser a melhor campanha da fase de grupos ou não. Porque o Flamengo teve essa possibilidade. E o Flamengo se complicou demais. E você passar em segundo é terrível também. Terrível. Porque você vai decidir fora de casa. E o histórico recente do Flamengo mostra que isso não é legal, né? Foi eliminado para o Olímpia, eliminado para o Peñarol. Então tem que passar em primeiro. Tem que passar em primeiro, tem que golear os 2 jogos e fazer bons jogos. Não é apenas ganhar, não. Tem que fazer bons jogos, uma apresentação digna para os torcedores do Flamengo que vão novamente, independentemente do valor do ingresso, colocar mais 60 mil pessoas no Maracanã. Falando desse jogo, Vene Casagrande, vamos relembrar os jogadores que não vão participar, que estão fora, né, por questões clínicas, e qual time que para você seria o ideal? Lembrando, a gente repete, o Flamengo precisa vencer e o ideal é pensar também em marcar gol, né? A gente está falando de saldo de gol aqui nesse momento da Libertadores. Quem está fora desse jogo? Vamos lá, os 3 jogadores ausentes. O Plata, né, que a gente mencionou ontem, o Alan e o Pulgar. Esses 3 estão fora. Então fica a dúvida de como ele vai colocar o meio de campo. Se ele vai colocar o Everton Araújo primeiro volante, se ele vai colocar o De La Cruz e o Gerson como volantes, ou ele pode até mesmo improvisar o Léo Ortiz, que fez essa função muito bem feita, inclusive, nos tempos de Tite. Então, o que eu faria, pensando no placar... Ele já fez isso com o Felipe Luiz? Ainda não, né? O Léo Ortiz. Não, inclusive, o primeiro acerto do Felipe Luiz, na minha concepção, quando ele assume o Flamengo, foi pegar o Léo Ortiz e botar na zaga. Ali foi um baita acerto do Felipe Luiz e ele manteve isso até hoje. Então, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas você faria? O que eu faria, pensando num placar elástico, eu colocaria De La Cruz, Gerson como volante, e botaria o Luiz Araújo no lugar do Gerson. Você não tiraria o Léo Ortiz da zaga? Não tiraria nesse momento, pensando no placar elástico. Perfeito. Agora, se ele quiser ter um primeiro volante mesmo, aí eu botaria o Léo Ortiz. Mas eu acho que ele vai colocar o Everton Araújo. Eu acho, porque ele gosta do futebol do Everton Araújo, ele sempre defende essa ideia. Mas isso, repito, é só um achismo, até porque não tem como saber, o treino do Flamengo é daqui a pouco, 3h30 da tarde. Então, conhecendo o histórico do Felipe Luiz, eu acho que ele vai de Everton Araújo. Mas a necessidade de gols, de fazer um placar elástico, eu botaria um time mais ofensivo, seria o De La Cruz e o Gerson. Eu não gosto do Gerson, mentira, eu gosto mais do Gerson aberto pela ponta, mas o Gerson faz muito bem a função de volante também. Então eu colocaria o De La Cruz, o Gerson e botaria o Luiz Araújo no time titular. Muito bem, você não acha que você mexer num jogador, por exemplo, eu acho aquela dupla ali do Gerson com o Wesley uma coisa fantástica. Sim. Você não acha que movimentando talvez você poderia até perder um pouco? Mas aí você bota o Luiz Araújo caindo mais pro meio também, entendeu? E aí você deixa esse espaço pro Wesley atacar. Dá para você treinar isso, essa possibilidade. Mas, repito, o Felipe Luiz ele tem várias possibilidades. Então, eu acho que dentro das 3 que a gente tem aqui, que a gente cogitou, eu não começaria com o Everton Araújo nesse momento. Eu acho que o jogador está com confiança muito baixa. E pegar esse jogo com a necessidade de vencer, eu tenho um certo receio. A torcida no cangote ali, né? Exatamente, porque tá em casa. Exatamente, casa cheia. Como ele vai reagir? Ele é um jogador que tem errado muito passe, entende? Se ele errar o primeiro passe, como é que vai ser a reação dele durante o jogo? Então, eu levo isso tudo em consideração. E também a necessidade de gols. Com a necessidade de gols, um time mais ofensivo, De La Cruz e Gerson. Eu faria dessa maneira. Agora, se ele quiser ter um primeiro volante mesmo, para ter uma saída de bola, é o Léo Ortiz. Até porque a saída de bola do Léo Ortiz é muito melhor que a do Everton Araújo. E até porque, se isso acontecer, no lugar do Léo Ortiz, fica somente o Danilo. É isso. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo, né? Não é nenhum cara que meu Deus do céu, olha lá, vamos tirar o Léo Ortiz e vamos botar por falar em Danilo, ele jogando no lado direito da zaga, ele tem uns passes longos pro Wesley, por exemplo, que em alguns momentos dão certo, em alguns jogos dão certo. Então, acho que isso pode ser uma possibilidade também, respondendo sobre a sua pergunta sobre o Wesley. Flamengo recusa a oferta milionária do Zenit por Gerson e só negocia por mais de 30 milhões de euros. O Bola VIP Brasil apurou que o Flamengo rejeitou uma oferta inicial de 18 milhões de euros, 107 milhões, do Zenit por Gerson no início do ano.
o clube russo voltou à carga com uma nova proposta de 20 milhões de euros fixos mais 9 milhões em metas, totalizando 173 milhões. Mas o rubro-negro manteve sua posição firme. A diretoria considera o meia um jogador fundamental e não pretende negociá-lo por menos de 30 milhões de euros. Apesar do interesse do Zenit, o Flamengo não abriu espaço para negociações, reforçando que Gerson é um pilar do elenco. O meia, que já teve passagem pelo clube entre 2019 e 2021, retornou em 2023 e se consolidou como peça central no meio-campo. A diretoria rubro-negra entende que sua saída só seria viável por uma proposta irrecusável acima dos 30 milhões de euros. O clube russo demonstrou determinação em levar Gerson, aumentando sua oferta para tentar convencer o Flamengo. No entanto, a proposta de 29 milhões de euros fixos plus metas ainda ficou abaixo do valor mínimo estipulado pelo clube carioca. Fontes internas afirmam que o jogador está ciente do interesse, mas seu foco permanece no Flamengo. Apesar da negativa ao Zenit, a diretoria rubro-negra sabe que o mercado europeu pode apresentar novas propostas por Gerson nos próximos meses. O meia, que já atuou na Europa por Roma e Olympique de Marseille, tem qualidade reconhecida e pode atrair outros clubes dispostos a pagar a quantia exigida pelo Flamengo. Com um elenco que busca títulos em todas as competições, o Flamengo não quer abrir mão de um jogador como Gerson no meio do ano. O meia tem sido fundamental no esquema do técnico Filipe Luís e sua saída poderia desequilibrar o time em um momento decisivo da temporada. A maioria dos torcedores do Flamengo tem apoiado a postura firme do clube em manter Gerson. Nas redes sociais, muitos destacam a importância do jogador e a necessidade de segurar peças-chave para evitar desfalques em meio à disputa por títulos. Apesar da negativa atual, o cenário pode mudar se surgirem propostas que atendam às exigências do Flamengo. Enquanto isso, Gerson segue concentrado no clube, onde é um dos líderes do elenco e peça fundamental no projeto para a temporada. Flamengo aprova a contratação de Semedo, português que joga no Wolverhampton da Premier League. Diante das especulações que vêm ocorrendo com a possibilidade de perder jogadores, uma das prioridades da gestão é garantir um elenco forte e qualificado visando a disputa do Mundial de Clubes. Um dos desejos da equipe para a temporada era buscar a contratação de João Félix do Milan. Entretanto, não será uma negociação simples ter o português no mais querido. Apesar de estar em baixa na Europa, não tem o desejo de atuar na América do Sul. Com a iminente saída de Wesley, que se tornou alvo do mercado desde a última janela de transferência. Desta forma, a diretoria definiu um substituto e, com isso, vem monitorando Nelson Semedo. Conforme informações de João Van Boysen, o jogador português se tornou alvo da equipe na temporada, sendo prioridade para a função. Atualmente, Semedo defende as cores do Wolverhampton, com 35 partidas na atual temporada do futebol europeu. E você, torcedor, o que achou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever.